Grande Deus. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, deixa eu me acertar aqui que a gente vai ler alguns versículos. Grande Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Acho que uma coisa assim, Louvado é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, Jesus. glória a Deus. Amém. Vai me ajudar. Show. Queridos, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Aleluia. Bem conhecido, esses versículos que agora vamos ler. Exaltadas. Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Aleluia. Versículo de número 11. Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Glória a Deus, aleluia. A seguir, parábola do filho pródigo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Todos estão me vendo bem aí? Aleluia. Aleluia. Como a gente vai ler muitos versículos, queridos, então a gente precisa das duas mãos para poder manipular a palavra de Deus, abrir a palavra de Deus, né? Aleluia. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11, diz assim: E disse um certo homem que tinha 2 filhos. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dai-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, e o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com todas as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome.
e levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me conforme um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestível, ponde-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram-se a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se e não queria entrar. E saindo, o seu pai rogava-lhe que entrasse. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Graças a Deus, aleluia. Queridos, eu sei que os irmãos já ouviram muito acerca desta parábola do filho pródigo. Parábola, queridos irmãos, significa comparar algo físico com algo espiritual. Então Jesus aqui ele está fazendo uma comparação de um filho que se perdeu em sua vida física e também dando uma lição espiritual. Jesus começa essa parábola dizendo que um filho, que era o mais novo da casa, querido, Jesus começa a dizer que esse filho ele era rebelde. Era um filho, queridos irmãos, que não obedecia ao teu pai. Também dá-nos a entender que não era muito trabalhador quanto o filho mais velho, que era o primogênito. Dá-nos a entender que esse menino, o caçula da família, era o mais paparicado, mas também era aquele que mais cobiçava os bens do seu pai. Como assim, pastor? Queridos, a proposta que esse filho faz é um desrespeito ao seu irmão mais velho e ao teu próprio pai. Ele chega e faz uma reunião com o seu pai. Ele chama o pai e o irmão para uma reunião e diz assim para o pai: pai, me dê a minha parte dos meus bens, porque eu não vou mais ficar aqui. Agora, queridos, se a gente abre a Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo de número 21,
Deuteronômio, capítulo 21. Se alguém achar, pode ler para a gente, irmãos. Deuteronômio, capítulo 21, versículos. Eu marquei o 17 aqui, mas a gente vai ler alguns versículos antes. E aqui vai falar a respeito do direito do primogênito. Deus tinha deixado uma lei a respeito da primogenitura. E olha que interessante, queridos, todos nós sabemos que naquele tempo os homens poderiam ter mais do que uma mulher. A gente vê pela história de Jacó, de Israel, né? A gente vê o rei Davi, Salomão, enfim, naquele tempo, se você tivesse condições financeiras de ter mais do que uma esposa, você poderia ter mais do que uma esposa. Certo? Hoje não. Mas, queridos, olha o que está escrito aqui na lei da primogenitura. Capítulo 21, versículo de número 15 ao 17. Eu vou ler para os irmãos. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e a outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito? Mas o filho da desprezada reconhecerá como primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força e o direito da primogenitura dele. O filho primogênito, queridos, quando o pai estava prestes a falecer, recebia por herança quase todos os bens que o seu pai tinha. O restante dos filhos só tinha direito a 1/4 da herança de seu pai. O primogênito tinha direito a 2 porções da herança. Ou seja, queridos irmãos, a primeira coisa que a gente vê nessa parábola é o desrespeito. Primeiro, porque a herança era dividida no leito de morte. Quando o pai estava prestes a morrer, passava-se os bens para o primogênito, e o primogênito ficava com a maior parte, e a terça parte dos bens do seu pai era dada para o restante dos filhos. Olha o que esse rapaz fez. Primeiro, ele desrespeita a primogenitura do teu irmão. Segundo, ele desrespeita a primogenitura, ele desrespeita o seu pai. O seu pai ainda estava vivo. O seu pai não estava no leito de morte. O seu pai estava gozando de perfeita saúde. E o interessante, queridos irmãos, é que o pai poderia ter dito não. O pai poderia ter olhado para o primogênito e dito assim: não, não vamos fazer isso. E se ele quer tanta herança dele assim, eu nem a terça parte vou passar para ele, vou passar tudo para você. Mas o pai não faz isso. E o primogênito também, aqui na situação, ele não discute nem com o seu pai, nem com o seu irmão mais novo, respeitando o seu pai. Olha a diferença entre o filho primogênito e o filho caçula aqui nessa história. Aleluia. Olha a diferença. O primogênito era o que trabalhava, era o que sustentava, era o que administrava, era o que estava todo dia de manhã tirando leite.
fazendo tudo o que precisava dentro da fazenda do seu pai, e ele não abre a sua boca, ele fica quieto. E o seu pai vai e faz a repartição da herança. Fazendo a repartição da herança, queridos irmãos, a Bíblia diz que Jesus falou o quê? Passando não muitos dias, o que esse homem faz? Ele sai da casa de seu pai, junta todos os seus bens e sai da casa do seu pai. Queridos, quando ele sai da casa do pai, automaticamente ele está tomando algumas atitudes queridos irmãos, que ele não poderia tomar. Porque veja bem, o que eu aprendo na casa do pai? Primeira coisa que eu aprendo é que o pai, ele dá proteção. Enquanto ele está dentro da casa do pai, ele está protegido. Ele está guardado. Aleluia. Quando Jesus está fazendo esta parábola, queridos irmãos, ele está querendo dizer para nós que somos igreja, que enquanto nós estivermos aqui adorando a Ele, na presença dEle, sem deixar Ele, sem se desviar, nós estamos debaixo da sua proteção. Aleluia. Aleluia. Em contrapartida, queridos, se deixa a casa do Pai, logo se perde o quê? A proteção. Olha o perigo daquele que sai da casa do Senhor, que se desvia e que vai para o mundo. Automaticamente saindo da presença de Deus, saindo da igreja, ele está também perdendo a proteção de Deus. Você está vendo como que é sério? Outra coisa que acontece, querido, todos nós aqui fomos filhos, e enquanto estávamos na casa do Pai, além da gente ter a proteção do Pai, o Pai também era responsável por nós. Aleluia. Tudo que você fazia, tudo que você pedia, tudo que você ia fazer estava debaixo da responsabilidade do teu pai, da tua mãe. Na escola, quando tinha reuniões, chamava quem? Os reis. Ainda hoje se chamam os reis. Então a responsabilidade do pai é enquanto o filho está debaixo do mesmo teto. Aleluia. Saiu de dentro da casa do pai, já não está mais debaixo da responsabilidade do pai. Você está entendendo isso aí? Você perdeu. Quem saiu da presença de Deus? O filho pródigo que foi embora, primeiro ele perde a proteção. Segundo, ele perde a responsabilidade. Automaticamente ele está dizendo para o pai: eu não quero mais estar debaixo da tua responsabilidade. Eu não quero mais estar debaixo da responsabilidade do Senhor. Outra coisa que acontece quando o homem sai da casa do pai, ao se afastar da casa do pai, ele perde o contato íntimo com o pai.
Estou entendendo não, pastor? Vou explicar. Enquanto você está na casa do seu pai, você conversa, você sorri, você conta os seus problemas, e o pai sempre está ali te dando apoio e conselho. Mas no dia que você sai da casa do teu pai para formar a tua família, automaticamente essa intimidade se afasta. Vou fazer uma pergunta aqui: quanto tempo faz que você não vai na casa do teu pai? Quanto tempo faz que você não senta com o teu pai para conversar? Quanto tempo faz que você não conta o teu problema para o teu pai pedindo um conselho? Sair da casa do Pai, sair da casa do Senhor, deixar os caminhos do Senhor, é a mesma coisa de perder a intimidade e a comunhão com o Pai. Enquanto o filho pródigo estava dentro da casa, ele não saía com prostituta, ele não gastava com meretrizes, porque meretrizes aqui dentro da Bíblia, conforme a gente leu, fala-se de prostitutas. Enquanto ele estava na casa do pai, ele recebia o conselho do pai, ele não estava no meio da prostituição. Mas o dia que ele resolve sair da casa do pai, ele perde tudo isso: a responsabilidade do pai, a proteção do pai, a intimidade com o pai, perde os conselhos do pai. E sabe qual é o desafio maior que esse homem faz? É que ele não sai da fazenda dele e vai para uma fazenda vizinha. A Bíblia diz que ele foi para longe. Ele foi para uma terra longínqua. Ou seja, ele deixou o seu país. Sabe o que ele estava tentando dizer para o pai? Eu não preciso mais do Senhor, eu vou me embora e nunca mais eu ponho os teus pés na tua casa. Agora você veja a posição desse pai amoroso nessa parábola. Olha como que o pai é amoroso. Ele não discutiu com o filho, ele repartiu os bens, ele não mandou o filho embora. Mas na hora que o filho foi embora, ele caiu em pranto. Ele chorou. Mas uma coisa que ele fez, queridos irmãos, que Deus também faz conosco, que somos seres humanos, é respeitar o nosso livre-arbítrio. Ele não segurou o menino. Ele não falou: ei, você é novo ainda, você não conhece o mundo, fica aqui comigo. Ele respeitou a decisão de um filho imprudente. Aleluia. Ele não impediu o filho sair, respeitou o seu livre-arbítrio. Da mesma forma, o Deus Todo-Poderoso, Ele respeita o nosso arbítrio, livre-arbítrio. Se nós queremos estar aqui lhe adorando, seremos bem-vindos. Mas se nós dissermos: não vou mais na casa do Pai, não quero mais saber de ser cristão, não quero mais saber de ser crente, Deus não vai me obrigar a ficar na casa. Meu Deus. Porque Deus respeita o livre-arbítrio. Mas sair da presença do Pai ou sair da presença de Deus tem as suas consequências.
Porque tem as suas consequências. Porque não tem proteção mais. Porque não tem consequências. Porque tem as suas consequências. Porque o pai não tem mais responsabilidade. Sair da casa do Senhor, sair da presença do Senhor, tem as suas consequências. Agora eu quero que você entenda que ele deixou e foi para longe, uma terra longínqua. Não quero estar perto do meu pai, não quero estar perto dos meus parentes. E geralmente é assim, queridos. Quando alguém deixa a igreja do Senhor, ele não quer contato com Deus, e ele não quer mais contato com nenhum cristão, nenhum irmão que estava ou que está dentro da igreja. Quer ficar longe, distante. Mas deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa. O duro é que dentro da própria casa do Pai tem gente distante de Deus. É Jesus. Mesmo aqui dentro, Aleluia. não consegue glorificar o Senhor, não consegue sentir a presença do Senhor, não sente a liberdade de dobrar o joelho e dizer para o Pai o que está passando, contar para Ele, ter uma vida íntima com Ele. Às vezes a gente só medita só naquele que deixou, mas muitas vezes nós estamos na casa do Pai e não temos intimidade com o Pai e não conhecemos o Pai. Mas pastor, por que o pastor está dizendo isso? Porque o primogênito estava na casa do pai, mas não conhecia o pai. Meu Deus, aleluia. Não é complicado isso? O primogênito não foi embora, ele continuou lá, mas ele não conhecia o pai. Depois eu te explico por que não conhecia. Esse homem vai embora e ele conhece novos amigos. E com esses novos amigos ele entra na prostituição. Ele acaba com todo o bem que ele tem. E a Bíblia diz que na cidade que ele estava, onde ele estava, houve uma grande fome. E ele já não tinha mais dinheiro. É triste o que eu vou dizer, queridos, mas o primeiro a impulsionar o homem fora da casa do pai e querer fazer amizade com um cristão desviado é o próprio diabo. Primeiro ele vai fazer você perder tudo que você tem. Esse rapaz, ele perdeu a dignidade. Esse rapaz, ele perdeu os seus bens financeiros. Esse rapaz perdeu o seu sossego, a sua tranquilidade. Esse rapaz estava numa situação que ele não tinha para onde ir mais. O inimigo, ele faz isso. Primeiro ele tira você de dentro da casa do pai. Depois ele te dá amigos que te viciam nas drogas, na bebida. E depois que você vicia, eles não lhe pagam mais para que você use. Agora você tem que arrumar dinheiro para poder se sustentar com as drogas. E na hora que você já não tem mais nada, esses que diziam ser teus amigos lhe viram as costas. Foi o que aconteceu com o rapaz. Cadê os amigos? Aonde é a questão dos amigos? O inimigo é tão sagaz que quando ele percebe
que o cristão que está na igreja já está com vontade de pegar os seus bens e sair. Ele é tão sagaz que ele começa a colocar amigos indesejáveis diante dele. Amigos para levar para o bar de novo, amigos para levar para as drogas de novo, amigos para levar para o forró de novo, amigos para levar para a prostituição de novo. Mas quando você perder tudo, vai ficar sozinho. Sozinho. A terra que esse homem foi tinha todo tipo de trabalho. Mas sabe o que fizeram com ele? Colocaram ele para apacentar porcos. Na tradição judaica, queridos irmãos, se você abrir a tua Bíblia em Levítico, no capítulo 11, Levítico capítulo de número 11, versículo de número 2 até o versículo de número 8, diz assim: fala aos filhos de Israel dizendo: estes são animais que comereis dentre todos os animais que há na terra. Dentre os animais de todo o campo. Eu vou um pouquinho mais abaixo. Vou no versículo 8. Do versículo 7. Também o porco, que tem as unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não mina, este tu serás por imundo. Das suas carnes não comereis, nem tocareis dos seus cadáveres, estes vos serão por imundo. Anote aí, depois você lê um pouquinho mais na sua casa. Então o povo judeu, eles não podiam ter porcos, eles não podiam alimentar porcos, eles não podiam comer a carne de porco. E eles, queridos irmãos, eram tão zelosos quanto a isso, que nem perto dos animais eles não passavam. Nem perto dos animais, porque era impuro, imundo. Agora olha para esse rapaz que é judeu, numa terra onde ele perdeu tudo, e o seu patrão diz assim: olha, eu tenho um serviço sim, se você quiser, você pode apacentar os meus porcos, alimentar os meus porcos. A Bíblia aqui, queridos, diz alfaborras, e tem um outro nome em algumas traduções da Bíblia. Essa alfaborras, queridos, era uma planta que também os pobres se alimentavam dela. Só que a situação que esse rapaz se encontra é que ele tinha que alimentar os porcos, porém não podia comer. E a Bíblia diz que ele começou a sentir o desejo de comer com os porcos. É duro para quem sai da presença do Senhor e cai na mão do inimigo. É duro para quem deixa Deus e volta para as mãos do inimigo. A Bíblia diz que ele sentia desejo de comer junto com os porcos. Não era comer a alfaborra somente, mas comer
com os porcos. Por quê? O patrão não lhe dava nada. Aí Jesus diz que ele cai em sã consciência e diz assim: na casa do meu pai, os funcionários sentavam à mesa para comer conosco. Na casa de meu pai não tinha essa humilhação. A primeira coisa que o inimigo vai querer fazer quando o homem sai da presença do Senhor é lhe envergonhar. É levar ele para uma situação que ele sinta vergonha de retornar para a casa do Pai. E quanta gente, querido, desde quando eu aceitei a Jesus, quantas pessoas, de 94 para cá, aceitaram a Jesus comigo, aceitaram a proposta do maligno, saíram da igreja, e quando a gente procurava, ia conversar com eles, eles diziam assim: ah não, eu não vou não, eu não vou porque vai chegar lá, vão falar de mim, eu não vou não porque eu tenho vergonha de chegar na igreja, ah eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não. Agora esse rapaz aqui, ele cai em sã consciência, ele diz: na casa de meu pai os funcionários comiam comigo na mesa. Aleluia, glória a Jesus. Meu Deus. Ainda que eu não seja recebido para comer na mesa, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou me humilhar, vou pedir perdão. Eu não quero nem sentar à mesa para comer com ele, pode até me mandar para o celeiro, mas eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá eu não vou passar fome, eu não vou ter necessidade de nada, eu vou ser bem alimentado. Queridos, às vezes nós estamos aqui, estamos sendo bem alimentados e ainda achamos que falta alguma coisa, que se a gente for para lá, a gente vai alcançar. Meu Deus, aleluia. Quantas pessoas acham que estou dentro da igreja e eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo aquilo outro, mas se eu tivesse lá no mundo eu conseguiria. E quantos caíram nessa ilusão e não conseguiram cair em sã consciência de entender que o importante é voltar novamente para a casa do Pai, porque o Pai tem tudo para dar para os seus filhos. Aleluia. Pastor, eu estou passando um processo difícil. É só um processo, mas eu quero que você entenda que tudo que o teu Pai Celestial tem é teu também nessa noite. Será que você pode levantar a mão e dar glória aí? Diga para o teu irmão: tudo que o Pai tem é teu também. Glória a Deus. Oh, glória. Eu vou voltar para a casa do Pai. Meu Deus. Eu vou abreviar, senão não vai dar tempo. Primeiro ele se arrepende. Arrependido, ele volta para a casa do Pai. Voltando à casa do Pai, ele diz uma coisa maravilhosa que quebrantou o coração do Pai: já não sou digno de ser chamado filho. É, Jesus. Coisa mais impressionante, queridos, é que vem com arrependimento com ele muda as suas atitudes. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e a gente não se arrependeu e ainda tem algumas atitudes que desagradam o Pai. Mas ele não, a primeira coisa que ele fez foi se arrepender. Aleluia, Jesus. E quando ele esteve, ele diz assim: já não sou digno de ser chamado filho dele.
A coisa mais linda dessa parábola, queridos, é que o pai não manda ele para fora da casa, não põe ele dentro do celeiro, nem manda colocar comida para ele no celeiro. O mais interessante nesta parábola é que quando o filho chega e diz: eu já não sou mais digno de ser chamado filho teu, é que imediatamente o pai se lança no pescoço do filho, lhe abraça, olha para o serviçal que está ao lado e diz assim: vai lá e pegue a melhor roupa que tem, pegue o anel, pegue a sandália, traga aqui a melhor que tiver. Glória a Deus. Mata o melhor bezerro que tem. Oh, Deus tremendo. Porque o dia que o meu filho saiu de casa, eu chorei de tristeza. Aleluia. Mas hoje a gente vai festejar, porque o meu filho voltou. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. O meu filho está de volta. Graças a Deus, Jesus querido. O meu filho retornou. Você não entendeu? Esse menino, ele pegou a parte dele e foi embora. Ele voltou somente com a roupa do corpo esfarrapada. Ele retornou para a casa do pai sem nenhum centavo. Você não entendeu? Grande é o Senhor. Aleluia. Quando o pai fala assim: pega a melhor veste. Vamos ver o que isso quer dizer? Pega a melhor veste. Aleluia. Gênesis capítulo 27, versículo 15. Grandioso Deus. Gênesis capítulo 27, versículo 15. A veste de gala. Quem tinha que vestir essa veste? Vamos lá. Gênesis capítulo 27, versículo 15. Depois tomou a Rebeca os vestidos de gala, de festa, de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Mandou pegar a veste de gala do primogênito. Por que será que o primogênito ficou nervoso, hein? Pega a melhor veste, a veste de festa, de gala, para vestir o meu filho. Gênesis 41, versículo 38 a 42. Gênesis 41, do 38 ao 42. E disse, todos acharam? Amém?
Gênesis capítulo 41, versículo 38 a 43. Diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um homem como este, a quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais a Faraó a José: Vês aqui que tenho-te posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. Deu a veste do primogênito, deu o anel. Glória a Deus. Você sabe o que esse pai estava dizendo para o filho? Você vai administrar tudo o que eu tenho. Como que pode uma pessoa que gastou tudo que tinha imprudentemente, mostrando logisticamente que não tinha nenhum poder de administração de bens, chega agora à casa do pai, e o pai fala assim: traga a melhor veste, aquela veste de gala, aquela veste de festa, pega o anel e traz aqui. Anel era um selo de compromisso. Todas as documentações, todos os bens, tudo que comprava, que se vendia, recebia a assinatura por aquele anel. Meu Deus. Aleluia. Você sabe o que o pai estava falando? Você perdeu tudo lá, mas eu vou colocar você aqui para administrar tudo que eu tenho na minha casa, porque eu ainda confio em ti. Você faria isso, pastor? Meu Deus. Você faria isso se o filho pegasse e gastasse tudo, e na hora que voltasse você tivesse muitos bens, muita riqueza? Você daria essa veste? Você daria o documento para ele negociar todos os bens que o pai tem? Você está entendendo por que o primogênito ficou nervoso? Pô, pera lá, eu sou o primogênito, sou eu que tenho que administrar as coisas do meu pai. Que negócio é esse? Gastou tudo que tinha, voltou com meia dúzia de palavras que falou, já assumiu tudo que meu pai tem. Meu Deus. Maravilhoso. Aleluia. Uma festa para colocar alguém na administração dos seus bens. Mata o bezerro. E a música começou a comer quente no local, queridos. Todo mundo festejando. E de longe veio o primogênito. Você não entendeu, não? Meu Deus. Às vezes a gente está dentro da igreja e a gente nunca desviou, graças a Deus. Mas quando alguém vem, fica um tempo na igreja, depois se desvia, aí depois ele se arrepende e volta, a gente censura. Aí Deus renova com o Espírito Santo, começa a usar na palavra, começa a usar em cura divina, em libertação, começa a abrir a agenda dele para que ele comece a sair para pregar, e a gente fala assim: não pode, Jesus. Eu estou aqui há tanto tempo, eu nunca desviei, mas ele sabe
o valor que o Pai tem para ele. Meu Deus. Ele sabe que o Pai tem o melhor para ele. Meu Deus. Enquanto estamos aqui e não sabemos o que o Pai tem para nós. Aleluia. A culpa não é do jovem. A culpa é do primogênito, que nunca quis saber se o pai poderia lhe dar uma festa também. Se o pai poderia colocar ele para administrar também. Se o pai poderia dar autoridade para ele também. Meu Deus. Tem tanta gente dentro da igreja, irmão, que se cai alguém demoniado, ele corre porta fora, porque não tem autoridade para expulsar, sendo que Jesus deu autoridade para todos aqui nesta noite expulsar os demônios em nome dele. Aleluia. Deus. Oh, glória a Jesus. Em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Meu Deus. Ah, mas o irmão estava desviado, voltou, agora está aí, ó, pregando, está tudo mandelado. Jesus. E eu não sei o que Deus tem com ele, porque ele está expulsando demônio. Mas você podia estar expulsando também. Jesus. Meu Deus. Está dando ensino para todo quanto é lado. Ah, mas ele estuda, e você? E eu? Santo é teu nome, Jesus. Porque a gente recebe de Deus a promessa, irmão. Todos que estão aqui, Deus fez uma promessa. Eu tenho uma grande obra na tua vida. Ele tem. Mas depende de você querer fazer a promessa se cumprir na tua vida. Poderoso Deus. Corremos atrás de muita gente que tem os dons de revelação. Não canso de falar isso. Mas não coloca o joelho no chão para falar com Jesus, para que Jesus fale com você e resolva o teu problema. O meu problema? A gente não quer ter intimidade com o Pai. Aleluia. O primogênito que chega para cobrar o Pai. Mas em que local da parábola aqui está falando que o primogênito tinha intimidade com o Pai? Em que local da parábola aqui está falando que o filho primogênito abraçava o seu pai? Sentava para conversar com o seu pai. Meu Deus. Estava debaixo da proteção do seu pai. Estava debaixo da responsabilidade do seu pai. Estava ali, era obediente, mas tinha intimidade. A intimidade, meus irmãos, de Deus, ela é para toda a igreja. É para todos nós. Para todos nós. Não é só para o pastor. Não é só para os obreiros. É para todos aqueles que me creem. Aleluia, Jesus. Como anda o seu nível de intimidade com o Pai? Glória a Deus. Será que você está ali no contexto do que chegou e estou arrependido, já não sou digno de ser chamado filho teu? Por que o pai abraçou? Saudade da intimidade. Grudou o pescoço do rapaz e diz assim: não, você não vai embora mais não. Fica aqui com o teu velho. Me deixa mais não. Pega a roupa lá, melhor que tiver, pega lá. Aleluia. O pai sentiu saudade porque de um certo modo esse menino tinha intimidade com o pai mesmo antes de ir embora. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aquele pai sentia saudade do abraço do filho. Sentia saudade de quando conversava com o filho. Agora o primogênito, você só vê ele trabalhando dentro da fazenda,
mas não tendo nenhuma intimidade. Tanto é que você vai ver ele cobrando, ele dizendo assim: o teu filho foi embora, gastou todos os teus bens com prostitutas, e ele retorna, e você trata ele assim? Eu estou há tanto tempo com o Senhor nunca sequer me matou uma cabra para me festejar com os meus amigos. Aí a pergunta é: você pediu? Meu Deus, aleluia. A pergunta do pai foi: você pediu? Mas eu estou há tanto tempo com o Senhor nunca me deu. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Se você nunca fez um churrasquinho com os seus amigos, é porque você nunca pediu. Você nunca pediu. A gente tem um pai amoroso. A gente conta os problemas nossos para todo mundo, mas não conta para o pai amoroso. A gente conta todos os desejos que a gente tem para os outros, mas não conta para o pai. Aí a gente olha para o lado e vê aquele que um dia já esteve na casa, saiu, voltou, e tudo para ele está indo às mil maravilhas. Deus está abençoando ele de tal forma, e a gente olha e fala assim: por que Deus abençoa tanto ele? Porque ele pede você. Você já pediu. Estou há tanto tempo com o Senhor nunca me deu um cabritinho. Um cabritinho. Agora o teu filho chega e o Senhor faz esse banquete, essa festa. Há tanto tempo comigo, meu filho. Meu Deus. Tudo que eu tenho é teu. E a pergunta é: você pediu? Deus, aleluia. Como que eu vou te dar uma coisa se você não pede? Como que eu iria fazer uma festa para você e para os teus amigos se você nunca pediu? O teu irmão ele gastou todos os bens, não gastou, mas quem pediu? Ele. Ele veio e se arrependeu. Me disse até que não era digno de ser chamado de seu filho, de seu pai. Mas ele soube pedir. Quantos primogênitos dentro da igreja que não sabem pedir ao Pai? Mas quando vê o pródigo recebendo, critica. Meu Deus, aleluia. O mesmo pai do pródigo é o mesmo pai do primogênito. Aleluia. Aquele que você está vendo ser abençoado dentro da igreja é o mesmo que pode te abençoar, porque é o teu pai também. Meu Deus, aleluia. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa autoridade do anel na mão. Esther, capítulo de número 8, versículo de número 2. Graças a Deus, aleluia. Os irmãos que acharam podem ler, bem? Esther, capítulo de número 8, e o versículo de número 2. Está depois de Neemias. Alguém encontrou aí o que é ler, por favor? Amém. E retirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Amém? Retirou o rei o seu anel.
Aqui, queridos, a gente sabe essa passagem bíblica, sabe que os judeus foram perseguidos, sabemos que Esther conseguiu alcançar a graça diante do rei e o recebimento do anel de autoridade. Autoridade. O rei deu autoridade. O pai do pródigo deu para ele autoridade sobre toda a casa. Tiago capítulo 2, versículo de número 2. Isso. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sólida vestimenta. Saudoso? Só. Veja aí que Tiago está fazendo aí mostrando a acepção de pessoa dentro da igreja. Se você pegar uma pessoa que venha com vestes luxuosas, sapatos bons, um anel de ouro na mão, e você colocar ele na primeira fileira e colocar o que tiver com roupa sórdida, rasgada, no último banco, você está cometendo acepção de pessoa. Mas eu quero que você entenda somente a parte A do versículo aí. Quem chegou com roupas boas, com vestes boas, que chegou com anel, que chegou com sandália. Você sabe o que Tiago estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer: essa pessoa é uma pessoa que exerce autoridade no meio da sociedade. As pessoas que exerciam uma postura na sociedade de destaque eram as pessoas que tinham as melhores vestes. As vestes desse tempo, queridos, eram muito caras. Tanto era cara a veste que tinha uma lei que, se o pobre estivesse devendo e o rapaz que ele tivesse com dívida, pela manhã ele ia lá e tirava a capa da túnica e levava para a sua casa. Mas à noite, com o frio, ele tinha que trazer de volta e colocar sobre o pobre. Por quê? Porque a vestimenta era muito cara naquela época. Você sabe por que não quiseram dividir as vestes de Jesus e lançaram sorte sobre ela? Porque era uma veste que não tinha costura nenhuma e era muito cara na época. Então, para não rasgar as vestes, eles lançaram sorte sobre ela, porque as roupas naquela época eram um absurdo. Então, só pessoa que tinha dinheiro, que era grande empresário, que tinha posição de destaque no meio da sociedade, é que usavam essas vestes. E o anel era como se fosse a assinatura, o documento de tudo que ele possuía para vender ou comprar. Amém? Amém. Então, Jesus está dizendo que o pródigo volta. Só que o pródigo, ele não voltou como serviçal. Ele não voltou como funcionário. Ele voltou tendo uma posição de autoridade sobre os bens do seu pai. Glória a Deus. Agora eu quero que você entenda tudo está para
seu pai tem, também é teu. também é do Senhor. Também é teu. 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 Teu mais alto, também é teu. É teu, é financeiramente, Aleluia. é na saúde, é espiritualmente. Tudo que o Pai tem é teu. É tão teu, queridos irmãos, que quando a igreja for arrebatada, nós vamos estar com Ele no céu. Tanto é nosso, queridos irmãos, que quando nós formos arrebatados, vai ser descida do céu a nova Jerusalém. E quem vai entrar nela? Eu vou entrar, e você? Porque tudo que o Pai tem é nosso. Glória a Deus. Vamos fazer diferente. Tudo que o Pai tem é meu. Diga aí. O que o pai tem é meu. Ah, eu não ouvi. Diga bem alguém. Tudo que o Pai tem é meu. Tudo que o Pai tem é É seu. Toma posse. Senhor. Glorifica Ele. Pede para Ele. Pedi e dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Pede, 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 pede. Quero ser um grande pregador, pede. Quero orar por milagres, pede. É Deus. Quero conhecimento, pede. Você pensa que Salomão não tinha sabedoria, irmão? Você está enganado. Ele falou para Deus assim: me dê sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo. Você acha que filho de rei não teve ensinamento para governar, irmão? Você acha que o pai ia deixar um analfabeto assumir o reino? Não, ele já sabia de tudo. Sabe qual que era a dificuldade de Salomão? Porque tem conhecimento e sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Sabedoria é colocar o conhecimento que você tem em prática. Aleluia. Está entendendo? Meu Deus. Você entendeu? É colocar o conhecimento que você tem em prática. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria para colocar em prática o conhecimento que tem. E Salomão era desse jeito. Ele tinha conhecimento, mas tinha vergonha. E dê sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo. Entrar e sair. Eu tenho vergonha de me comunicar com o povo. Eu tenho medo de chegar diante do povo e falar alguma coisa e o povo não me obedecer, não me acompanhar, não participar do mesmo raciocínio que eu tenho. Era isso que Salomão pediu para Deus. Sabedoria para entrar e sair. E Deus fez o quê? Deu. O que Deus fez? O que o Pai fez? Deu para ele. Deu sabedoria. Aleluia. Então o que está faltando a gente pedir? Sabedoria. Sabedoria. Entendimento. Oh Deus, aleluia. Ter intimidade com o Pai. Parar de orar só dentro da igreja, orar em casa também. Aleluia. Orar pela rua. Aleluia. Chamar Deus de papai, paizinho. É assim que eu faço com o papai. Glória a Deus. Estou pela rua, estou falando com o papai. A gente tem que saber o que Deus quer. Oh glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Aleluia, Espero que Deus. você entenda que tudo que o Pai tem também é teu. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Deus maravilhoso. Graças a Glória a Deus. Deus. Amém, irmãos? Amém. Não é para agora? Ele não veio. Sim. Parece que eu vi ele aí. Ah, está chegando. Ah, tá. Graças a Deus. Então está aí o ensinamento. Aleluia. Palavra de Deus. Como que é aquele louvor que a gente canta? Irmãos, estou esquecendo. Ele pediu um obreiro que está passando aí uma salva, se você trouxe a sua oferta.
vai estar ofertando na casa do Senhor, e de nosso cooperador Éder, vai se falar com Éder. E vamos cantar aquele corinho assim, ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo por Senhor. Esse é o complexo interior de ter duas vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até quando é lindo, então você pode não perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante em frente, exalta o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Nós temos valor, você é valoroso para Ele. Glória a Deus. Deus abençoe, pastor Carlos Eduardo, em nome de Jesus. Que Deus continue usando grandemente a vida do nosso pastor. A nossa irmã, eu esqueci o nome da irmã. Mãe Ju? Deus abençoe, Mãe Ju. O garotão aí, Deus abençoe. E Deus abençoe toda a igreja que participou do ensinamento nessa noite. Né? Pastor Lázaro está viajando. Pastor Lázaro foi pastor Jefferson lá para Itabatinga. Tabatinga, né? Tabatinga, né? É reunião de obreiro. Foi viajar, fazer algo do Senhor. E, irmãos, sexta-feira, Deus permitindo, nós estaremos aqui novamente, um grande culto de adoração a Deus. E no sábado, o pastor Lázaro convocou a igreja, principalmente os obreiros, né, irmãos? Uma consagração. Né? Uma consagração é o horário que eu não me lembro, se é das 9 às 11, não me lembro. Isso não lembro. E acho que depois a gente vou ver certinho. E é uma consagração, irmãos. Eu não vou dizer que consagração a Deus, né? Mas a consagração é bom, né? Para mortificar a nossa carne, né? E Deus nos revestir com o seu poder. Então, todos estão convidados. A não ser que você vai trabalhar, né? Não vai poder vir. Mas se você estiver em casa, vem para a casa do Senhor, vamos reunir, né, irmãos? Mais brasa, mais o fogo acende, né? E mais, como Jesus disse, né, aquele que não se ajunta, ele vai esparramar. Jesus disse isso, aquele que não se ajunta, ele esparrama, né? Então vamos se juntar, vamos fazer esse fogo acender mais e mais na presença de Deus, né? Se você acha, não é difícil, meu. Não é difícil. Não é difícil vir para a casa do Senhor. É uma honra, é uma alegria estar na casa de Deus, né? Se buscando a Deus, consagrando a nossa vida. A não ser que você não possa mesmo, né? Mas se você pode, ele vai ficar em casa lá, né? Vem para a casa do Senhor. Vamos consagrar a nossa vida. Só no sábado, acho que é só um sábado por mês. Sábado é Santa Ceia. E nós vamos, né, estar essas horas aqui consagrando a nossa vida na presença de Deus. Então, está convocado os irmãos, as irmãs, aquele que puder vir, venha para a casa do Senhor. O horário eu não sei, mas depois certamente a Manu pede o pastor Lázaro colocando novamente, por favor. A oração continua à noite. A oração? 7h30, mãe. 7h30 até as
15 para as... Até as 8, das 7h30 às 8 amanhã. Amanhã não tem culto. né? Amanhã não É tem verdade. culto. Então, fica o convite para os irmãos, né? Em nome de Jesus. Oremos a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe mais uma vez, pastor Eduardo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Altíssimo Deus, nosso soberano Pai. Nesse momento, ó Deus, a tua igreja, Senhor, em gratidão. Ó Deus bendito, levanta a voz em oração a ti, Senhor. Ó Deus bendito, queremos render graças ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor é Por esse Deus. maravilhoso ensinamento, ó Paz Deus. para casa. Obrigado, Pai, por Senhor nos aceitar como filho. É Ó Deus. Deus bendito, Parece mesmo, Deus, Senhor, nós Senhor, estamos tão errantes, uma tão herança falhos, meu Deus. que não é Mas o Senhor não tem desistido de nós. Sua herança eterna. Oh, soberano Deus, ajuda-nos a dar valor a essa tão grande salvação, Pai. Dá valor à casa do Senhor. Oh, meu Deus, dá valor, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, meu Deus. Além, ó Deus, de termos, ó Deus, a tua graça, ó Deus, aqui na terra, que é o Senhor como nosso protetor. O Senhor, Deus, ainda, Pai, nos promete vida eterna aí no céu com o Senhor. Oh, bendito Pai, ajuda a tua igreja, meu Senhor. Oh, Deus maravilhoso, Deus santo e soberano. Oh, Deus, fortalece o teu povo. Tira todo impedimento, Senhor, em nossa vida. Oh, Deus, tem muitas vezes nos separado do Senhor, meu Deus. Ajuda teu povo, Senhor. Fica conosco, leva nosso passo, nosso lar em segurança. Que nós possamos estar, Senhor, debaixo do teu esconderijo. Ó Deus, que debaixo do teu esconderijo, Senhor, nós estamos, Pai, seguros. Em nome de Jesus Cristo, leva todos que em paz. É o que nós te agradecemos, meu Deus, e te pedimos, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, amada igreja. Levanta suas mãos para os céus e diga assim: que o grande amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus, a doce, suave comunhão e consolação do seu Santo Espírito esteja